Hoje é dia de correção de exercícios e eu vou começar com o conto Confuso e o Homem que Odiava Segunda-feira. Os primeiros exercícios do nosso roteiro são sobre o conto Confuso, do Luiz Fernando Veríssimo. Então, primeira questão: o que aconteceu de diferente na rotina do protagonista? Bom, a gente precisa lembrar que ele acordou e saíram torradas do despertador, ou seja, os objetos tinham funções trocadas nesse conto. Então, isso foi muito diferente na rotina dele. Segundo exercício: por que o protagonista é chamado de consumidor? Sempre eu tenho conversado com vocês em relação à escolha dos nomes dos personagens. Nós percebemos que não são escolhas aleatórias. Tudo que está num conto, né, tudo que está num texto literário é pensado. Então, esse personagem, ele não tem um nome. O nome dele é consumidor. Ou seja, a característica dele como consumidor dentro da sociedade é muito mais forte que a própria identidade dele. Então, por que ele é chamado de consumidor? Para evidenciar isso. Então, a partir desse nome, a gente já percebe que esse texto é um texto bastante crítico em relação à nossa sociedade. E isso tem tudo a ver com a terceira pergunta, que é por que os outros personagens nem apresentam nomes. Os outros personagens são o vizinho, a esposa, o amigo, porque parece que todos os personagens são colocados da mesma maneira, na mesma igualdade. São todos consumidores, estão todos iguais dentro dessa sociedade, subjugados por essa questão de consumir, 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 dentro da sociedade atual. Quarto exercício: esse texto é ficcional ou não ficcional? Justifique sua resposta. Bom, vamos lembrar, ficcional é uma história inventada e não ficcional é uma história que de fato aconteceu com aquelas pessoas. Esse texto é um texto muito similar à nossa sociedade, à realidade, mas tudo que está ali foi inventado, né? Ah, mas é muito parecido, isso poderia ter acontecido. Sim, então vamos lembrar que isso poderia ter acontecido é porque é verossímil, mas é um texto totalmente inventado, portanto, ele é ficcional. Então, o que nós estamos observando aqui é em relação à quebra da verossimilhança, que é a pergunta número 5. Qual a intenção do autor ao quebrar a verossimilhança nesse texto? Então, nós percebemos o seguinte: é um texto baseado em fatos reais, então ele tende a ser realista, porque existem aí elementos da nossa sociedade, comuns da nossa sociedade, a rotina desses personagens, mas de fato essa rotina é quebrada por elementos mágicos, coisas absurdas, né, que acontecem nessa narrativa, como a troca, né, dessas funções, desses objetos, né? Então, isso quebra a verossimilhança. Agora, por que essa quebra de verossimilhança foi feita de modo intencional, ou seja, o autor escolheu fazer isso. Ele escolheu para mostrar o absurdo que é da nossa sociedade, em alguns aspectos. Então, que tipo de absurdo? O texto está falando sobre o consumismo, esse é o tema. Esse texto, ele está criticando essa questão. Observe no texto como a gente tem. Na verdade, nós temos muitos produtos e nós precisamos desses produtos na nossa rotina. Então, o autor mostra pra gente o quanto nós estamos dependentes desses produtos, né? E que, de fato, nós somos apenas consumidores. Em que momento nós somos e nós temos, né? Ele traz isso pra gente. Então, quebrar a verossimilhança e mostrar pra gente que a rotina tá maluca, né? Chama a nossa atenção. O leitor fica em estado de choque e começa a pensar e a observar esse absurdo de tantos produtos dentro de casa, né? Então, essa quebra da verossimilhança, ela é de propósito, ela é pensada para chamar a atenção do leitor e mostrar a crítica do texto, que é em relação ao consumismo exagerado. Sexto exercício: como
ocorre a progressão de fatos no texto? Ou seja, explique a gradação que ocorre nesse texto, né, nesse conto. A gente vai percebendo que os fatos vão ficando gradativamente mais absurdos. Ou seja, começa com uma torrada pulando do despertador. Não é assim que acontece, né? E conforme o texto vai, os fatos vão ocorrendo, o tempo vai passando, esses produtos, esses objetos vão ficando piores, né? Tanto é que o secador de cabelo corre atrás, né? Ele cria pernas, ele parece que tem sentimentos, até chegar ao momento, né, que a família não está apenas assustada, mas ela morre por causa desses objetos. Então, observe que começa com algo simples e gradativamente vai piorando até, de fato, ter algo grave dentro do texto. E por último, qual é a crítica apresentada? Bom, tudo isso que nós falamos. A crítica envolve o consumismo exagerado da nossa sociedade. Então, nós temos que pensar sobre isso, né? Quantos produtos nós somos dependentes na nossa rotina? Por que na nossa rotina nós temos tantos produtos assim, né? Você concorda com isso? Você não concorda? Então, o texto traz essa reflexão para a gente em relação ao consumismo exagerado da nossa sociedade. A segunda etapa de exercícios é sobre o conto O Homem que Odiava a Segunda-feira. Vamos lá. Primeiro exercício. Por que o protagonista estava doente? Bom, de acordo com o texto, no início desse texto, nós observamos que o narrador se coloca, né, doente porque a segunda-feira existia. Ou seja, toda vez que era domingo e ele já escutava a musiquinha do Fantástico, né, via que o programa do Silvio Santos estava acabando, ele já começava a passar mal. E mal mesmo, né? Eram sintomas graves de que ele estava passando mal, que não estava suportando esse dia. E tudo por causa de quem? Da segunda-feira. Mas, se a gente começar a pensar, nós vamos para a segunda questão, ó. Por que a segunda-feira é considerada um elemento metafórico? Então, se a gente pensar bem, a segunda-feira não era o problema dele. O problema dele é que na segunda-feira se inicia a rotina. E, de novo, ó, como tem intertextualidade lá com o homem que resolveu contar apenas mentiras. O problema foi a vida que esse homem construiu, que se inicia na segunda-feira, que é uma rotina, né? Rotina mesmo, ele tem que fazer sempre a mesma coisa, ele tem obrigações a cumprir, responsabilidades, e talvez não é bem o que ele gostaria, né? As escolhas que ele teve na vida não foram as escolhas que ele de fato que o fazem feliz. Então, na verdade, essa segunda-feira ela é uma metáfora para o início da rotina, do trabalho. E dessa terceira pergunta. De novo, ó, observe o nome dos personagens. Olha o título, O Homem que Odiava a Segunda-feira. Quais são os nomes dos personagens dentro do conto? Não tem. É a esposa, o protagonista é chamado por O Homem que Odiava a Segunda-feira, né? É o vizinho, é o amigo, é o médico, mas de fato todos eles, ninguém tem nome ali. O que significa que são todos colocados também de novo numa mesma linha de igualdade. E que o homem, na verdade, poderia representar qualquer pessoa da sociedade que esteja infeliz com a sua rotina. Esse texto é ficcional ou não ficcional? Então, novamente, é um texto ficcional porque essa história é inventada, né? E a gente volta na questão da verossimilhança, ou seja, esse texto seria possível acontecer? Eu acredito nesse texto? Eu acredito que alguém ia abolir a segunda-feira do calendário? Não, né? Isso é inverossímil. Então, quinto exercício. Por que ocorre a quebra da verossimilhança nesse texto? Porque o autor queria chamar a nossa atenção para os absurdos da vida. Por que ele, de fato, né, a gente percebe ali que esse homem, ao colocar a sua opinião de ele não gosta da segunda-feira e ele
vai eliminar a segunda-feira do calendário. Essa é uma decisão dele. E é pessoal. Então, olha que forma egoísta ele está agindo. Ah, mas existem outras pessoas que também não gostam da segunda-feira. Sim, mas existem pessoas que gostam da segunda-feira. E isso não foi considerado. Então, até onde a opinião de uma pessoa pode se sobrepor sobre a opinião de outras pessoas. Então, o autor leva esse fato ao cúmulo do absurdo. E ele faz isso através da quebra da verossimilhança. Isso chama a nossa atenção e traz o leitor também para refletir sobre os fatos da nossa sociedade. Sexto exercício. Como ocorre a progressão de fatos no texto? Ou seja, tem gradação também nesse enredo? Tem. Tem uma gradação e a progressão é exatamente isso. Começa ele se sentindo mal, aí uma pessoa fala assim para ele, resolve isso, tira segunda-feira do calendário, acho que você tem que ir lá atrás de um deputado na política, faz um abaixo-assinado, e é isso que ele vai fazendo. Então o problema vai ficando maior, 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 até que chega ao final, né, e ele de fato elimina a segunda-feira. Lembrando que isso ocorre de forma implícita. De repente há uma lacuna no texto e a gente compreende pelo final do texto que ele conseguiu eliminar a segunda-feira. Então, esse é um elemento implícito da narrativa, tá? Sétimo exercício. De que maneira podemos perceber que o enredo é cíclico? Exatamente por causa disso. Depois que acontece essa lacuna no finalzinho do texto, existe uma senhora no elevador, vizinho, né? Os dois são os vizinhos, na verdade, deste protagonista, e eles estão reclamando sobre a terça-feira. Ou seja, começou tudo de novo, né? Então, ele aboliu a segunda-feira porque para ele não estava legal. Mas agora existe um outro e novo e velho problema, se a gente perceber, que o vizinho dele não está suportando a terça-feira. Ou seja, o problema continua aí. Não era eliminando a segunda-feira, não é a segunda-feira o problema. O problema é como as pessoas vivem no nosso século. Oitavo exercício. Qual é a crítica apresentada no texto? Em relação ao modo de vida da nossa sociedade no século XXI, né? 20, 21. Por quê? Porque as pessoas não estão felizes nessa rotina. Nessa rotina de fato, que é trabalhar, que é totalmente voltada ao consumo, né? E que não está atenta de fato aqui dentro, né? Ao nosso interior, à nossa vida, aos nossos anseios, à nossa liberdade. Então, é mais essa imposição da sociedade. Então, resumindo, qual a crítica apresentada no texto? A crítica apresentada nesse texto é em relação ao nosso modo de vida no século XXI, né? A forma como vivemos não nos faz feliz. E por último, a terceira etapa aqui é importante a gente relacionar esses dois textos. E toda vez que a gente tem uma questão de relacione, é importante a gente observar a estrutura. Uma questão que tem que relacionar dois textos não é uma questão de uma resposta de uma linha. Ela é uma questão que você precisa desenvolver seu raciocínio, desenvolver sua resposta para que fique clara. Então, no mínimo, 4 frases, no mínimo, no mínimo. E a frase, gente, não termina na vírgula. A frase termina no ponto final. Vamos observar a estrutura dessa frase, dessa resposta, né? Então, primeiro, nós precisamos de uma primeira frase que seja uma afirmação, né? Depois, a gente precisa explicar essa afirmação. E aí é legal dar exemplos dos dois textos. Depois a gente conclui numa última frase. Vamos tentar. Nesse tipo de resposta, nós não precisamos começar com uma resposta assim, a crítica apresentada é... Você não precisa ter parte da pergunta, você já pode desenvolver o raciocínio direto, tá? Vamos lá. Os dois textos criticam o modo de vida da sociedade no século XXI.
No texto confuso, o foco está no consumismo exagerado, pois vimos que o protagonista está rodeado por muitos objetos modernos e eletrônicos. Já no texto O Homem que Odiava a Segunda-feira, a rotina de trabalho-casa é desgastante e sufocante para o protagonista. Por isso, observamos que os dois textos apresentam a mesma perspectiva crítica em relação à sociedade. Então, nessa resposta, é importante a gente perceber o seguinte. Primeiro, são no mínimo 4 frases aqui, né? E nós não podemos utilizar a primeira pessoa do singular. Então, eu não posso falar eu acho que, eu vi isso no texto. Não, porque isso se torna muito pessoal. E essa é uma questão de análise, não é para ser pessoal, tá? Então, como que a gente pode colocar essa opinião, essa análise dentro do texto? A partir da terceira pessoa do plural, do singular ou da primeira pessoa do plural. Então, ali no finalzinho, ó, quando a gente fala assim, por isso observamos que os dois textos, eu estou utilizando a primeira pessoa do plural, ou eu poderia dizer, por isso observa-se que os dois textos apresentam a mesma perspectiva. Então, há essas duas possibilidades. Outro ponto aqui importante, que eu gostaria que vocês prestassem atenção, é no uso da vírgula. Por exemplo, ali, ó, no texto confuso, vírgula, o foco está no consumismo. Então, toda vez que você for colocar em qual texto que é, então, já no texto 1, já no texto 2, no texto 1, tem que colocar a vírgula para separar, porque esse é um adjunto adverbial de lugar e ele está na ordem indireta. Então, marquem aí o uso da vírgula, tá bom? Correção feita. Espero que tenham tirado aí várias dúvidas. Bom, qualquer coisa, me procurem pelo chat. Um beijo!